Olá, o Dois Pontos está no ar. Desta vez, nosso programa recebe os jovens escritores Ricardo Kelmer e Carmélia Aragão. Roteirista e escritor, Ricardo Kelmer já publicou vários livros, dentre eles Blues da Vida Crônica, A Arte Zen de Tanger Caranguejos e O Irresistível Charme da Insanidade. Mas não é só aos livros que Kelmer se dedica, também escreve para jornais e revistas, além de coordenar uma oficina online de roteiro de seriado de humor. Eu Vou Te Esquecer em Paris. Esse é o nome do primeiro livro de Carmélia Aragão. Natural de Sobral, Carmélia está cursando mestrado em literatura brasileira pela UFC. Já publicou contos e crônicas em revistas como Caos Portátil e Carta Capital. Em 2003, com seu conto Cármina, ganhou o prêmio Domingos Olímpio, da Secretaria de Cultura de Sobral. Confira este bate-papo divertido entre Ricardo Kelmer e Carmélia Aragão. Sim, mas diga aí. Sobre a literatura. Essa parada de se apaixonar, né, pelo ato de escrever, né? Isso é muito louco. Como é que foi contigo? Isso aí? Ou não rolou paixão? Foi... Não, rolou uma paixão feroz, uma paixão que eu achei que eu iria enlouquecer, como todas as paixões são loucas, porque eu tive uma infância longe de leitura. Eu não gostava de ler, eu gostava de brincar com a Barbie. Era. Brincando com a Barbie. Brincando com a Barbie. Tinha um climazinho ali, você e a Barbie. Não, não tinha nenhum clima, era só eu e a Barbie. Fazia roupa, eu queria ser costureira. Aí, né? Hoje você costura palavras. Hoje eu costuro palavras, emendo umas nas outras. Muito bom, Ricardo, que é muito boa essa coisa. E aí eu, com 11 anos, deu assim, alguma coisa na minha cabeça, bateu, pá. E eu li um poema do Fernando Pessoa, que é o Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lá. Aí eu descobri que existe o Atlântico, que eu não lia nada. Existe o Atlântico, existe o Fernando Pessoa, existe Portugal. Caramba. E aí eu comecei a me apaixonar por leitura e não parei de ler. E a vontade... E tu lembra do momento que tu leu esse poema? Eu me lembro do dia que eu li esse poema. Estava numa sala de aula no colégio de freira, sentava na 7ª carteira. É muito místico, de frente para uma janela. E eu me lembro quando eu vi o livro com o poema. Lá. Era um livro didático? Era um livro didático, com um poema do Fernando Pessoa. E nesse mesmo livro eu também me apaixonei por um outro trecho, um outro texto, na realidade, que era um trecho de um livro chamado A Menina que Fez a América, sobre os imigrantes aqui. Aí eu fui descobrir que existiam italianos, existiam portugueses, existiam espanhóis e existia a imigração aqui para o Brasil. Tinha 10 anos. Foi um mundo. Aí tu falou, agora eu quero escrever também, é isso? Foi. Agora eu quero já que ela contou a história dela, a menina do livro, o Fernando Pessoa falou de todo aquele passado de Portugal, por que eu não posso escrever também? Olha aí. Pretencioso. Não, já começou de cima. Pessoa, né? Sagas épicas. Aí depois eu comecei a ler Machado de Assis e a minha mãe, achando aquilo muito estranho, me entregou para um amigo dela que era escritor. Com 11 anos lendo Machado? Com 11 anos. Aí ele me introduziu. Sim, ele... Na leitura. Com Moacir Clia, Rubem Fonseca, ele só me dava... programa de literatura e pornografia. Moacir Clia, né, o homem, lá o Superman com o seu, enfim, de ferro. E eu, nossa, o Superman tinha. E depois, Rubem Fonseca, muito seco, muito pornográfico também. Nelson Rodrigues. Isso adolescente ali... já não era normal. 13 anos, é isso? Exato. A morte da menina que tinha gatos dentro de si acabou com as fronteiras entre aquilo que vejo, ouço e sinto, e aquilo que eu julgava que ninguém jamais alcançaria, muito menos uma menina. De meu apartamento vejo seu corpo no asfalto, enquanto as luzes tristes da polícia rondam pelo bairro. Como foi que você começou a sua iniciação na literatura? Assim, o meu primeiro contato com literatura que eu lembre foi por conta de uma doença. Eu tive pneumonia, aí eu lembro que eu iria ficar vários dias, né, de cama, não ia poder ir para aula, aí meu pai parou em frente a uma banca de revista, aí falou assim, desce aí, escolhe aí umas coisas aí para você ler e tal. Aí eu
comecei a pegar as coisas lá, e eu lembro que tinha umas edições do Tarzan, né, As Aventuras do Tarzan, é em livro mesmo, né? Eu ia te perguntar se tu lembrava dos livros que tu escolheu. Eu lembro desse. Revista de Mônica, Cebolinha, o Príncipe Valente, é o novo. Tarzan também é um novo. Tarzan também, Então, o Tarzan, eu adorei, né, cara? Porra, Tarzan, aquelas aventuras do Tarzan, então, um livrinho assim de bolso e tal, né? Aí eu falei assim, porra, eu quero fazer isso também, ó. A pretensão, né? Quero fazer isso também. Aí pronto, comecei a cometer, né, pequenas redações no colégio. Mas, aí voltando para aquela coisa, né, por que os homens viram escritores, no aniversário das minhas professoras do colégio, eu queria fazer uns poeminhas para ela dar de presente para elas, Meu né? Deus. Aí Jovelina, o nome da professora, não ajudava muito, né? Jovelina, você... Tome esta turmalina, né, para você, né, e tal, seu olho brilha mais, né, água cristalina, né, aquela, ixi, a coisa horrorosa. Mas aí meu pai me ajudava, aí meu pai muito sacana, ele preparava uns poeminhas para mim, para eu levar no dia do aniversário dela, acrósticos e tal. Só que ele era muito sacana, aí ele embrulhava dentro do envelopinho, fechava, e eu não sabia o que estava escrito. Aí eu entregava para ela, aí quando ela lia e tal, ela achava engraçado assim, aí eu pegava para ler, né, e estava lá. Para a minha professora Jovelina, de todo o coração, receba este presente singelo, um caroço de feijão. Aí tinha um caroço de feijão dentro do envelope lá, rapaz, que o desgraçado deixava de presente. Enfim, aí o humor, né, talvez venha daí, né, Da família. da minha obra, já vem dessa sacanagem do meu pai, ó. Mas, enfim, para não morrer, eu virei escritor, né, falando de outra forma, né, a pneumonia, né, me salvou. E aí, de repente, literatura e morte, né, também. Aí... Eu comecei a ser escritora porque eu não queria ser grande, eu queria ser pequena sempre, criança. Aí eu queria prolongar a infância. Aí eu vi isso no livro do Hilke, ó, exatamente essa frase, escrever é prolongar a infância. Nossa, eu estava certa. Tu queria escrever para prolongar a infância? Para prolongar a infância, porque a literatura é esse mundo paralelo, né? De qualquer forma, de uma forma ou de outra, é essa passagem secreta que ninguém... Faz sentido, prolongar a infância. É verdade. Aí depois, que a infância... Você viu que não deu para prolongar muito a infância, o que aconteceu? Crescidinha, que outras coisas que eu deixei de costurar para a Barbie, né? Deixa eu ter um caso com a Barbie. Fui atrás do Ken, do Bob. Garota, muito bem bolado, muito bem bolado. E aí eu comecei a me dedicar aos estudos. Eu resolvi um livro de física todinho, né? Minha filha durma. Eu não quero dormir, eu quero estudar. Eu estudava 24 horas por dia. Era esse dilema de querer sempre estar estudando. E eu era uma péssima aluna, né? E chegou nesse mesmo ano, eu fui a melhor aluna do colégio. Porque entrou na paranoia de querer estudar sempre. Aí depois eu decidi fazer letras. Mas sempre escrevendo poemas, o quê? Eu escrevia coisas mórbidas, né? Esse teu corpo branco que me persegue. Essas coisas assim, bem mórbidas, né? Sempre o branco. Conhecia Augusto dos Anjos? Claro que eu conhecia. Meu ídolo. Meu ídolo. Pôster dele no banheiro. Eu tinha um pôster dele no banheiro. Eu tinha um pôster do Edgar Allan Poe, eu tinha um pôster. Agora eu também tinha uma verve comunista. Era meio gótica também? Não, eu era comunista. Eu era comunista. Eu tinha um retrato da Olga Prestes e do Luiz Carlos Prestes. O pessoal chegava no meu quarto e dizia assim, são teus avós? Não, não são os meus avós. Olha só. Aí eu li A Vida em Vermelho, do Che Guevara. Usava o nome de Carmen Córdova durante muito tempo. E queria seguir para a Sierra Maestra. Não, na realidade eu queria ser professora para ensinar no acampamento do MST. Mas tudo isso mudou. Aí, em vez de ir para o acampamento do MST, você foi para os bancos da UFC. Os bancos da UFC. E você? O que você fez depois de ler o Tarzan? Bom, aí eu me apaixonei pela minha professora. A Jovelina. Apaixonei pela Eliane. Pela Eliane. Mas aí eu acho que ela teve medo de se envolver, né, comigo, assim. Ela não foi corajosa o suficiente para assumir, né, o amor, né. Ultimamente, as mulheres só querem ter ossos.
suam, gastam fortunas, fazem dietas impossíveis, ficam mal-humoradas, adoecem, morrem. Para quê? Para extirpar as deliciosas saliências com que a natureza lhes brindou e que tanto nos fascinam? Enlouqueceram? Não sei. Isso tudo está muito estranho. Essa paranoia é ridícula. Eu sei que vaidade é algo natural da espécie. O Homo sapiens se embeleza para conquistar um bom parceiro. Mas como é que vocês esperam nos seduzir com ossos? Magra, tudo bem, dá para ser uma magra gostosa, mas magrelíssima não. Aliás, o magrelismo feminino exclui automaticamente a possibilidade de protuberância glútea, que você sabe, nós amamos. Aí eu me decepcionei, falei assim, as mulheres não me querem e tal, esse negócio de literatura não vai ser complicado. Aí eu acho que desencantei um pouco, assim, durante um tempo, mas continuei sempre escrevendo, redação de colégio, depois poemas, aí descobri os continhos, né, contos e tal, mais ou menos contos curtos, assim, como alguns que eu li teu, assim, contos curtos. E aí, para a crônica, né, foi um desenvolvimento meio que natural, né? Aí pronto, mas só fui assumir mesmo, assim, a coisa de querer ser escritor mesmo com 30 anos só. Nossa, eu sempre fui pretensiosa, né? Assim, eu queria ser escritor, mas Não tinha postura. faltava, assim, sei lá, uma dedicação maior, queimar os navios. Eu tinha que tomar alguma decisão muito séria para poder realmente fazer com que isso se efetivasse, né, na minha vida. E acabou isso acontecendo assim de uma forma meio estranha. Eu estava muito envolvido com bandas, música, eu tinha uma banda, né, a Intocáveis Puts Band, isso foi em 1994, eu tinha 30 anos nessa época. E tinha produtora de eventos, fazia letras, né, lá na Federal nessa época, tinha voltado para a faculdade depois da comunicação, mas não tinha tempo para escrever. Me envolvia com mil coisas e não fazia nada. E não me dedicava a escrever. Isso foi me dando um vazio, uma insatisfação, sabe, uma coisa ruim, sabe, aquela coisa de você não estar seguindo o seu caminho, assim, sabe, só que eu não tinha força para mudar isso. E aí começou a dar tudo errado, acidentes, doenças e tal. Hoje eu entendo tudo isso como consequências naturais de eu não estar seguindo aquilo que eu devia seguir, né, para a minha, assim, autorrealização. É assim que eu entendo hoje, né. E aí eu me mandei para o Rio. Me deu uma luz, eu falei, não, eu tenho que ser escritor, eu tenho que me dedicar a isso, eu tenho que arriscar. Aí me mandei para o Rio, um autoexílio, fiquei 2 anos lá, não conhecia ninguém. Lá não, chegou puxando a cachorrinha, sem conhecer Não tinha contatos não. Cheguei, fui com uns amigos também que estavam aqui, estavam querendo arriscar a vida por lá também, um amigo meu músico também. E aí a gente ficou lá 2 anos. Depois eu voltei para Fortaleza já com a editora, já tendo lançado o primeiro livro, que foi o Quem Apagou a Luz, que na época era um apanhado das minhas ideias espiritualistas da época. Eu estava numa fase assim, espiritualista, místico eu continuo, mas assim, naquela época era meio esotérico. Assim, pronto, era esotérica, a palavra que eu queria. Era. E fazia parte assim, de um instituto lá que pesquisava essas coisas de viagem fora do corpo, vidas passadas, reencarnação, guias espirituais, essas coisas. E esse livro vendeu pra caramba, cara. Ó, pra você ter uma ideia, foi uma editora de fundo de quintal, lá do Paraná, desconhecida totalmente, e eu não tinha nome nenhum no mercado. Esse livro vendeu quase 10 mil exemplares. Sem divulgação nenhuma, sem distribuição, sem nada. Eu vivi esses 2 anos por conta desse livro, lá no Rio. Pagava aluguel, aí me convidavam para fazer palestras, aí eu ia fazer palestras, aí vendia 50 livros na palestra. Meu editor ficou maravilhado. Aí abriu as portas para a editora dele, né? Então, assim, aí ele ficou com uma dívida meio que de gratidão comigo e falou assim, agora escreva o que você quiser que eu publico. Aí ele queria que eu continuasse nessa linha.
Exato, eu ia te perguntar Pois isso. é, comecei a ficar muito incomodado com essa coisa de autoajuda, essa coisa espiritualista, esotérica, não sei o que mais. As pessoas, elas querem respostas prontas para isso, é muito fácil dar essas respostas para elas e é muito fácil você, sabe, se dar bem, assim, oferecendo o que as pessoas precisam, né? Ouvir. Que as pessoas querem, assim, né, nesse sentido, né. Aí eu comecei a me sentir muito incomodado com isso, tenho meu lado ficcionista, meu lado cronista, meu lado mais escritor mesmo, assim, e ninguém ia perceber isso, ninguém percebia isso. Queriam ouvir falar de vidas passadas, né, guias espirituais, reencarnação, energia, projeção fora do corpo, não sei das quantas. Eu não queria mais, não fazia mais sentido isso para mim, eu estava meio me desligando disso, aí cortei. Falei, não quero mais que você reedite esse livro. O meu editor quase caiu para trás. Surtou, né? Na época eu recebi uma proposta da Record, da editora Record, para botar esse livro na Record. Caramba, que dilema. Eu fiquei, assim, semanas e semanas, assim. Qualquer escritor sonharia com o convite. Pois é, mas isso, não sei, até hoje eu acho que eu tomei a decisão certa, porque ofuscaria muito, era um livro, assim, ele tinha uma vocação para vendas, para sucesso muito, muito forte. O livro chamava-se Quem Apagou a Luz, certas coisas que você deve saber sobre a morte para não dar vexame do lado de lá. Com humor, né? Com humor, todas essas coisas todas que o pessoal escreve sobre, né, essas coisas espiritualistas e tudo mais, mas com o meu humor, meio rasgado, uma coisa e tal, e fez sucesso, as pessoas gostaram. Aí eu recusei todos os convites de editoras e esse livro até hoje nunca mais foi reeditado. Vamos para um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Já estamos de volta com a continuação da conversa entre os escritores Ricardo Kelmer e Carmélia Aragão. A pergunta que não quer calar, você conseguiu esquecê-lo em Paris? Bom, não. Né? O livro ele tem o Eu Vou Esquecer Você em Paris, já tem esse título, com duplo sentido, foi proposital, porque eu queria pegar o leitor com essa coisa. Será que ela esqueceu? Será que é uma história de amor? Ela queria esquecê-lo porque ele a magoou? Será? Queria deixá-lo em Paris. Ele queria deixá-lo em Paris, esquecê-lo fisicamente lá. E a história não tem nada a ver com isso. São contos. São contos, são 15 contos, né, que ganhou o terceiro edital da Secult e foi escolhido, né, o melhor livro de contos. E a temática maior é da solidão. Inclusive, uma vez eu fui dar uma palestra na escola, aí um meninozinho viu o título, um aluno do 9º ano, ele devia ter uns 13 anos, e chegou para mim e disse assim, olha, eu comprei o seu livro porque eu achava que era um livro de aventura, eu adoro livro de aventura. Coitado, por dentro, né? Coitado, mas eu adorei, né? Um livro tão estranho, uma coisa tão estranha a ele. Eu adorei porque fala de solidão, fala de um mundo tão diferente do que eu vejo nos livros de aventura e todo dia eu leio um pouquinho mais. Ah, que ótimo, hein? E aí o presente que ele ia me dar era ele mesmo ler para mim um trecho do meu livro. E eu ficava assim, tentando não chorar, porque era muito... Porque eu sei o que é esse encantamento. A gente sabe, né, na realidade, que é esse encantamento com a literatura. E você provocar isso... Há muita luz. O quarto é simples. O guarda-roupa é pequeno e branco. A cama também. A mesa de cabeceira tem quase 22 anos e a escrivaninha era de meu avô. Algumas imagens de santo, São Francisco principalmente. A vitrola sobre a cadeira, o gato sobre a cama, um caderno de quando eu tinha 13 anos. Assusto-me. Centenas do que fui dentro de gavetas, entre fotos e papéis. Assim é a casa paterna. E como é que está sendo a experiência de ter um livro no mercado, à venda, essa questão de vender, de distribuir? Como é que tem sido para ti isso aí? Divulgar? Divulgar é trabalho, né? Lançar o livro não é o problema, como a gente havia dito, né? O problema é o que vem depois do livro, que é conseguir locais para divulgação, conseguir vender o livro,
com isso, conseguir um monte de coisas, de coisinhas que estão atrás da cortina para a gente conseguir ter a postura do escritor. Mas, por outro lado, eu tenho essa postura porque, não tanto com vendas, né, porque é sempre mais difícil, mas eu tenho uma boa divulgação com escolas. Eu fico impressionada, escolas me chamam para falar sobre o livro, sobre o escritor cearense, sobre a literatura feminina, né? E já chegaram, eu já dei palestras para a universidade, para a UES, para a UFC, escolas de primeiro e segundo grau, e já fui até homenageada na escola que eu estudava. Não, no 7 de setembro aqui, que eu vim para cá, já fui até homenageada. E uma professora chegou para mim e disse assim: engraçado que o teu livro é diferente de muita coisa do que eu já li daqui, né, da produção local. Porque a gente pode classificar alguém como fantástico ou como mais cruel. Aí eu, sim, você classificaria como absurdo. E eu, nossa, isso é um elogio e tanto. Eu classificaria o seu livro como absurdo. E você, depois da corrente espiritualista? Depois do primeiro livro, né, do Quem Apagou a Luz, eu ainda publiquei 2 livros por essa mesma editora. Um foi o Irresistível Charme da Insanidade, que é um romance sobre vidas passadas, mas só que dentro desse meu jeito acanalhado, né? Kelmer de ser. Esse jeitinho kelmérico de ser, com humor, sexo, drogas, rock and roll. É uma história que os espíritas assim gostariam muito do tema, mas do tratamento não garanto muito que gostariam. E depois eu publiquei um de contos para essa mesma editora, que foi o Guia Prático de Sobrevivência para o Final dos Tempos. Contos fantásticos, né? E aí foi interessantíssimo essa experiência com o mercado independente, com o jeito de produzir independente e tal. E aí eu me viciei nisso e falei, agora não vou mais esperar a editora não. Eu mesmo vou fazer, vou dar meu jeito. E aí vieram os outros, teve o Arte Zen de Tanger Caranguejos, que é uma coletânea de crônicas publicadas, né, em jornal, né, que eu sempre escrevi. A partir dos 30 anos eu comecei a escrever para o jornal O Povo, e eventualmente para o Diário também. E depois veio o do Matrix, né? O Despertar do Herói. Matrix e o Despertar do Herói, que é um ensaio numa ótica mitológica, psicológica do filme Matrix, né? E depois veio outro de crônicas, de outra coletânea de crônicas, que foi lançado ano passado, que é o Blues da Vida Crônica. Diga para Fortaleza que eu tenho saudade. Claro que sim. Dos amigos para toda a obra, dos bares tão familiares, a noite dengosa, as coisas engraçadas que ela diz, a comidinha que só ela faz. Eu olho as modernidades daqui e lembro do seu jeito brejeiro, o falso verniz cosmopolita, o sotaque que ela tenta esconder nos letreiros em inglês. Fortaleza é uma menina deslumbrada, lindamente incoerente. De segunda a sábado importa modernices e no domingo veste a roupa melhor que tem. Mas toda linda menina é sádica. Ela brinca de morder e soprar com seus artistas. Eu lembro deles e chego até a achar poético o eterno sufoco, a patética dificuldade de voar. Quase acho belo a pouca sorte, o ar cultural rarefeito, a arte com falta de ar. Mas então lembro de mim mesmo, suando na aridez dos dias claros, tão sádicos de sol, tanto sol na vista e nada em vista, nada que invista. Não, não é poético. Não é belo engravidar de uma ideia, parir com esmero, embalar o sonho, criar projetos e ver a prole chorar na barra do vestido. A vida passando e a arte com fome. A vida com fome de arte. Vida e arte sem ter o que comer. Até aí são os meus rebentos. Tem aí uns próximos aí que podem surgir também aí, mas por enquanto vamos trabalhar esses aí. Como você escreve?
Aí, assim, aí também tem essa parada com roteiro, né, de televisão, né. Quando a minha segunda saída daqui do Ceará foi em 2004, aí eu já fui contratado por uma produtora de televisão para escrever roteiros de seriado de humor. Eu nunca tinha escrito, mas eles queriam escritores, tivesse essa veia humorística e tal, e aí me contrataram, fui morar no Rio e aprendi lá diretamente com os roteiristas americanos a escrever sitcom, que é aquele seriado de humor, né, que tem uma estrutura bem própria e tal, de meia hora e tal, Friends, Seinfeld, né, são modelos clássicos, né, de sitcom. Aí gostei disso e aí hoje eu trabalho também coordenando oficinas de sitcom pela internet, que para mim, assim, o ensino à distância é cada vez mais uma realidade urgente, assim, precisamos usar a internet dessa forma, né, benéfica, assim, em termos sociais, educativos, né, eu acredito muito nisso. E sobre a internet, você não pensa em colocar teu trabalho? Você já tem, né? Eu tenho alguns trabalhos na internet. Agora sempre me perguntam assim, porque a gente inicia com blog, né? Como me perguntam, tu nunca fez poema? Eu não, nunca fiz poema. E tu não vai fazer nenhum blog? Eu digo, não, eu tenho preguiça de fazer um blog. Mas eu acho muito bacana, porque é um instrumento de divulgação muito grande. De repente, quem está lá em algum país de língua portuguesa, lê o seu conto, lê a sua crônica. Eu acho muito legal. Eu comecei a fazer junto com um rapaz. Era um projeto maravilhoso. O nome era, meu Deus, O que Dizem Sobre Ela. Era a história de uma mulher imaginária e que nós dois, a gente faria depoimento de pessoas sobre ela. E aí a história iria se construindo a partir daí, mas eu desisti porque eu não conseguia escrever todo dia. E tinha que ser todo dia? Tinha que ser quase todo dia. Eu não conseguia ficar nessa pressão. Aí tinha que chamar o Ayrton Monte. Não, ele me ligava do Rio Grande do Sul. Carmélia, cadê a crônica? Cadê o blog? Tu não pode esquecer. E eu, meu Deus, calma que eu tô fazendo uma dissertação. Aí depois a gente, não, vamos tentar fazer outro blog. Eu penso em fazer um blog nesse sentido. Agora num blog de divulgação eu acho mais complicado para mim. Comece sem compromisso, uma coisa sua ali e tal, aí você vai pegando jeito e tal, sem ter que se comprometer muito de início com algo, né, bacana demais. O Dois Pontos fica por aqui. Mande suas sugestões e comentários para o nosso endereço eletrônico, doispontos@unifor.br. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê. Olá, o Dois Pontos está no ar. No programa de hoje teremos um bate-papo entre o contista Paulo de Tarso Pardal e o poeta Adriano Espínola. Margem Oculta, Difícil Enganar os Deuses e Do Pitoco são alguns dos livros de Paulo de Tarso. Pardal, como é mais conhecido, é professor da UFC, onde obteve seu mestrado em literatura. Além de contista, Pardal é crítico literário, artista plástico e músico. Já o poeta Adriano Espínola é autor de O Lote Clandestino, Beira Sol, Em Trânsito Táxi Metrô e Praia Provisória, que em 2007 ganhou o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras. Espínola tem participado de várias antologias e é também professor da UFC. Seu doutorado em literatura brasileira estudou